Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Item Mais da CNN. Eu sou o Evandro Cini e sigo em mais este episódio com vocês. Apesar dos homens serem maioria nas mortes pela Covid-19, são as mulheres as mais vulneráveis quando a gente fala de violência, de desemprego e de acesso à saúde. Essa constatação faz parte de um estudo da Organização das Nações Unidas sobre igualdade de gênero. Afinal, quais são as mudanças na vida das mulheres nestes tempos de crise? O Instituto Locomotiva, ele fez um levantamento mostrando que 45% das diaristas foram dispensadas sem receber grana por causa do coronavírus. Então, assim, não pode sair de casa, não vai trabalhar, e aí os patrões vão lá e falam, então tá bom, então você também não vai receber. Aí complica muito, né? A essa altura da pandemia, tá claro que os mais afetados têm endereço, cor de pele, classe social e, principalmente, gênero bem definidos. Oi, meu nome é Renata, sou professora de educação infantil e durante a pandemia foi bem complicado conciliar tarefas de casa com o home office. E muitas das vezes, durante o dia, chegava no final do dia, dava aquela sensação de dever não cumprido. Pela correria mesmo e por mil dificuldades que a gente foi enfrentando durante essa situação. A gente sabe que a jornada dupla de trabalho nunca foi novidade para as mulheres. Essa sobrecarga fica bem evidente em um número de 2019 do IBGE. Naquela época, quando ainda nem sonhávamos com a pandemia, as mulheres já gastavam muito mais tempo nas tarefas domésticas do que os homens. Em média, 8 horas e meia a mais na semana. Só que então veio a pandemia e o que já era grave piorou. Com as escolas fechadas, recaiu sobre as mães o cuidado das crianças em tempo integral. Tarefa que se acumulou com os afazeres da casa e do trabalho. Oi, meu nome é Tassiane, sou mãe do Santiago. O Santiago tem 5 anos. Por conta da pandemia, a gente teve que se adaptar às aulas online, ao EAD, enfim. No começo também, eu e meu marido ficamos trancados dentro de casa, meu marido sem trabalhar mesmo, mas eu estava fazendo home office, então quando as aulas voltaram, as aulas já voltaram pelo Zoom. Era num horário bem estranho, assim, começava às 2 horas da tarde, que é o horário que eu tô no meio do trabalho, então eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo, eu não conseguia responder o chefe, eu não conseguia dar atenção para as pessoas que trabalham comigo. Das 2 a praticamente 5 da tarde, eram 3 horas que eu precisava estar disponível do lado do Santi quando meu marido não estava. E olha, infelizmente a sobrecarga está longe de ser o único problema enfrentado pelas mulheres durante esse período. Dentro de casa, elas ficaram muito mais sujeitas à violência doméstica. O Instituto Igarapé apontou que os casos de feminicídio cresceram 16% entre março e junho do ano passado. Fora de casa, as mulheres também ficaram mais expostas à contaminação. Isso porque elas formam a maioria dos profissionais da linha de frente e de serviços essenciais. Neste episódio do Item Mais, a gente fala dos impactos da pandemia sobre as mulheres. Quem me acompanha nesta conversa é a Joana Búrigo, que é mestre em Gênero, Mídia e Cultura pela London School of Economics. Oi, Joana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Item Mais da CNN. Boa tarde, Evandro, tudo bom? Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante e tão caro para mim, que é a questão de gênero na pandemia de Covid. Pois é, e aí eu quero já te perguntar logo de cara. Essa pandemia, ela criou novos problemas ou ela só evidenciou questões que as mulheres já enfrentavam? Eu acho que as duas coisas, Evandro. É possível dizer as duas coisas. É claro que a gente ainda está passando, né? A gente não pode falar da pandemia como se ela estivesse no passado, porque nós estamos aí no auge, pelo menos no país onde estamos situados, no auge do contágio, né? Então, ainda está sendo produzido uma série aí de conhecimentos, né? Uma série de informações, uma série de pesquisas que vão nos dizer no futuro em que medida os novos problemas, os problemas antigos são maiores ou menores por causa da pandemia. Mas me parece que, num primeiro momento, facilitou a exposição do quanto as tarefas domésticas e o cuidado com o espaço privado, né, como as atividades e sobrecargas relevantes ao exercício do gerenciamento doméstico, digamos assim, né, do universo privado, como isso sempre recaiu nas costas das mulheres, que é um argumento que nós feministas viemos
fazendo há muitos anos já, né? O feminismo vem tentando colocar valor no trabalho doméstico já há bastante tempo, e a pandemia fez, de certa maneira, esgarçou essa compreensão, assim, ela facilitou para que um número de pessoas, né, que não tinha acesso realmente à visibilidade do quanto as mulheres trabalham no ambiente doméstico pudessem presenciar aí nos seus momentos de isolamento social, né, ou seja, nos momentos de ficar trancafiado em casa, muita gente passou a perceber o quanto desse trabalho invisível, que de invisível não tem nada para as mulheres, né, quanto ele recai nas nossas costas. E Joana, qual que é o perfil, dessa mulher que mais sofreu na pandemia? A gente tem um perfil em relação à sociedade, em relação à posição social, à atividade que ela exerce, o local que ela mora, isso influencia entre sofrer mais ou menos com essas questões? Influência, sim, é uma pergunta excelente essa que você fez. Nós ainda estamos produzindo esses dados, certo? Nós estamos falando do meio da pandemia e ainda tem muita informação sendo compilada para eu poder dar um parecer muito específico. Tendo dito isso, já neste ponto nós conseguimos ver algumas coisas que, de novo, para quem trabalha, né, pela perspectiva do feminismo interseccional, ou seja, de uma ferramenta interseccional de se pensar de forma complexa as relações de gênero, que acomodem também questões como raça, como classe e outros marcadores, né, de diferença social, já é possível perceber que algumas diferenças que já estavam presentes foram acentuadas na pandemia. Vou te dar alguns exemplos. Você me perguntou de quais são os perfis dessas mulheres, né? Eu acho que alguns grupos se destacam. Não surpreendentemente, uma dessas primeiras pesquisas se deu justamente dentro da academia, certo? Dentro das universidades, né? Já foi notado, por exemplo, que este ano o número de submissão de trabalhos de homens não mudou muito ou aumentou um pouco, enquanto que o número de submissão de trabalhos de mulheres diminuiu drasticamente, certo? Porque as mulheres, né, sendo mais consumidas em geral do que os homens são, e no Brasil as mulheres, isso são dados do IBGE e do PNAD, as mulheres fazem o dobro do trabalho doméstico dos homens no Brasil, né, em média. Então acho que este dado do PNAD cruzado com essa informação que as mães acadêmicas nos forneceram, reforçam esse ponto, né, de que existe aí uma sobrecarga no trabalho de cuidado que é feita pelas mulheres que efetivamente atrapalha o desenvolvimento profissional dessas mulheres. Então, mães acadêmicas, ou seja, mães que são professoras e pesquisadoras universitárias, foram um grupo que se organizaram com bastante velocidade, dado o tempo da pandemia. Elas produziram, num primeiro momento, essa pesquisa que é bastante aterrorizante, né? Porque a gente vai efetivamente comprovar uma hipótese feminista de há muitos anos, que é nós somos sobrecarregadas por um tipo de trabalho que frequentemente não é remunerado. Se é remunerado, são mulheres brancas terceirizando para outras mulheres não brancas ou mulheres ricas terceirizando para outras mulheres mais pobres, mas é uma parcela do trabalho da sociedade, certo? Que não é valorizada financeiramente, que é o trabalho doméstico. Então, mesmo dentro deste espaço rarefeito que é o das mulheres, que tem poder aquisitivo, que tem condições, que tem privilégios para frequentar o espaço acadêmico, mesmo estas mulheres, certo, foram muito marcadas, né? A vida delas durante a pandemia foi marcada por esta opressão estrutural, que é a diferença nos trabalhos de cuidado de trabalhos domésticos, e ela se reflete em resultados como esse que as mães acadêmicas descobriram pra gente, né? Que realmente o número de trabalhos científicos submetidos esse ano para mulheres, sobretudo mulheres que são mães, decaiu enormemente em função de o cuidado aí com a família, né? Sobretudo os filhos que estavam sem escola durante um tempo, ter ficado sobrecarregado nas costas das mulheres. Então, acho que a pandemia, neste sentido, ela salienta algumas das questões que nós que trabalhamos com questões de feminismo, de gênero, de raça, já viemos demonstrando há um tempão, que é o racismo, o machismo, a LGBTfobia, sobretudo a transfobia no caso da pandemia, né? São marcadores que vão dificultar a vida dos sujeitos e num momento agudo de crise sanitária como esse, isso apenas se intensifica. A violência também é um dos resultados porque nós vimos a violência contra as mulheres aumentando na pandemia. Ela também ficou evidente nesse momento em que homens e mulheres, e muitas vezes homens já abusadores, violentos, tiveram de passar a conviver mais intensamente com essas mulheres? De novo, é impressionante como a pandemia realmente suscitou aí uma série de percepções públicas a respeito de questões que o feminismo já vinha levantando há algum tempo. Um dos jargões, o feminismo, como todos os movimentos sociais, tem bastantes slogans, né? E um dos jargões muito usados do movimento feminista sempre foi esse. O privado é de interesse público, né? O público é privado, a gente tem essa distinção entre o público e o privado, sempre foi menos discernível para o feminismo do que ela é para a sociedade em geral, justamente por causa disso, porque é no espaço privado que a maioria das mulheres está submetida à violência de gênero, ou seja, quando eu falo, todas as pessoas no mundo estão submetidas a uma série de questões de violências, né? Todo mundo que vai atravessar
atravessar um parque à noite sozinho, por exemplo, vai ter medo, seja homem, mulher. Questões de uma sociedade violenta têm impacto nas vidas de todas as pessoas. Mas a violência de gênero, ela é muito característica porque ela é uma violência que ela é cometida por conta de gênero, é uma violência que ela é cometida porque se pensa no imaginário social que tudo bem bater em mulher. E é muito recente que a gente parou de pensar que tudo bem bater em mulher. Vou lembrar os nossos ouvintes aqui, um dos nossos grandes autores, né, da literatura brasileira, Nelson Rodrigues, falava: se bate numa mulher, você pode não saber que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando. Crime de defesa da honra era um crime que hoje a gente chama de feminicídio, né, que é quando um homem mata uma mulher simplesmente por ela ser uma mulher, certo? Que num passado já se chamou de crime passional e que na legislação brasileira existia uma defesa para isso, que era o crime cometido era perdoado porque era em defesa da honra do marido. Então essas questões da violência no espaço privado, elas sempre foram de interesse, né, do movimento feminista. Nós sempre trouxemos a ideia de que o pessoal é político. Esse é o jargão que eu falei em fazer. Eu tentei fazer em inglês, não traduziu. O nosso jargão é esse, né, que o pessoal é político, certo? O que o feminismo quer dizer com isso? Que dentro desses espaços privados, ou seja, espaços onde a porta do Estado não bate, eles são espaços de violência para as mulheres. Sempre foram, e agora, durante a pandemia, isso ficou acentuado. Então, as questões feministas, né, que a gente fala muito a respeito disso, por exemplo, eu falo muito na Emancipa Mulher, que é a escola de formação feminista e antirracista, da qual eu sou professora e coordenadora pedagógica aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente precisa entender que este momento de pandemia não trouxe nada de muito novo, ou se trouxe, ainda estamos averiguando e avaliando. Em contrapartida, salientou, explicitou, deixou bastante evidente uma série de estruturas de violência, né, que a gente faz de conta que não vê e que na pandemia simplesmente ficaram mais visíveis para pessoas que não estavam necessariamente envolvidas nessa conversa. E as autoridades, o que elas podem fazer diante disso? Ou o que elas já deveriam ter feito percebendo que essa permanência dentro do espaço privado durante o maior tempo fez com que esses homens se tornassem ainda mais violentos, ainda mais abusivos? Olha, as autoridades podem fazer uma série de coisas, porque esse tipo de problema, ele não é um problema que você resolve com uma política pública, né? Porque eles são problemas complexos que atravessam e são atravessados por vários elementos sociais, né? Eu acho que uma medida urgente, por exemplo, no entanto, que poderia ter sido tomada, teria sido um aumento nos serviços de atendimento a essas mulheres. A gente vive num país que tem a Lei Maria da Penha, certo? A Lei Maria da Penha é uma lei que existe para, de diversas formas, proteger as mulheres que sofrem de violência doméstica. Na esteira da Lei Maria da Penha, se criou o telefone 180, que até a maravilhosa, grandiosa, grande deusa da música popular brasileira, Elza Soares, transformou em música para aumentar o acesso, né, de muitas mulheres à existência desse serviço. Se você liga 180, mulheres saibam disso, você liga 180, você está sendo encaminhada para serviços nacionais, isso é no território nacional, que vão lidar com questões de violência doméstica. São pessoas treinadas, pessoas preparadas. Então a pergunta, respondendo de forma imediata essa sua pergunta, o que poderia ter sido feito nesse momento como medida mínima teria sido um aumento neste tipo de serviço, certo? Um aumento de policiais e delegacias preparados para receber ligações e denúncias de violência doméstica contra mulheres, uma melhoria no serviço de acolhimento dessas mulheres. Aqui no Rio Grande do Sul, uma deputada estadual, a Luciana Genro, inclusive, estava pleiteando uma verba do governo estadual, né, uma verba para que o governo pagasse quartos de hotel para mulheres que estavam fugindo de violência doméstica nas suas próprias casas durante a pandemia, porque tem esse agravante. As mulheres que sofrem violência doméstica, em geral, muitas vezes já não tem para onde correr. Durante uma pandemia, muito menos, certo? Então, muitas medidas imediatas de acolhimento dessas mulheres poderiam ter sido tomadas e não foram. Eu acredito que elas continuam podendo ter sido tomadas. E um aumento na capacidade de receber essas denúncias, tanto por telefone quanto nas delegacias, bem como um plano de acolhimento para essas mulheres que, né, com muita coragem, conseguem sair desses espaços de violência, teriam que ter sido políticas públicas mínimas para terem sido feitas, mas a gente sabe que isso não aconteceu. O que aconteceu foram mulheres parlamentares fazendo algumas brigas como essa que eu dei de exemplo agora, e organizações da sociedade civil, como a Temis, que é uma das ONGs de direitos feministas e de gênero mais antigas do Brasil, que é baseada aqui em Porto Alegre, ou a própria Mirabal, que é uma casa de acolhimento de mulheres em situação de risco e violência, né? Estes espaços, estas agremiações da sociedade civil se viram tendo que fazer trabalhos que efetivamente teriam que ter sido feitos pelo poder público, mas não foram. Só para a gente finalizar, e aí voltando para uma questão
comportamental, o que você diria para homens que ainda chegam em casa depois do trabalho e que encontram suas esposas, suas companheiras, com a seguinte pergunta: e aí, o que você fez hoje? Uma pergunta bastante ampla, assim, né? Eu acho que se um cara chega em casa e pergunta pra mulher dele o que ela fez hoje, isso já me dá uma dimensão de que ele pelo menos tem interesse no que ela tem pra dizer, o que já é muito mais do que se pode dizer sobre muitos homens e sobretudo sobre homens que cometem violência doméstica. O que eu gostaria de dizer para os homens em geral é para que ouçam as suas mulheres, para que escutem, e não escutem apenas para cumprir tabela, né? Mas que escutem justamente para entender que a nossa perspectiva de mundo é bastante diferente da de vocês, né? Nós, assim como a perspectiva de mundo de pessoas negras é bastante diferente da perspectiva de mundo de pessoas brancas. As mulheres passam por uma série de agruras que somente são cometidas porque os homens não os ouvem. Então, o que eu gostaria de dizer para todos os homens sempre é isso: dá uma afinada na escuta, né? Para tentar compreender que o mundo machista, conforme ele é organizado, nos prejudica bastante e que nós temos que trabalhar juntos, né, para que isso se resolva. Não dá para botar essa na conta só das mulheres. Joana, muito obrigado por esse bate-papo, por trazer um pouco dessa questão tão importante de gênero aqui para nossa discussão e principalmente para fazer com que as mulheres sejam mais ouvidas, respeitadas, compreendidas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada e espero falar com vocês numa próxima. Na segunda parte do Item Mais, eu falo com a Daniela Tesler, psicóloga e sócia da consultoria de contratações de executivos Odgers Birdston no Brasil. Daniela, seja muito bem-vinda ao Item Mais da CNN. Muito obrigada, um grande prazer, Evandro, estar conversando hoje com você. Ô Daniela, eu queria saber primeiro como que esse desemprego durante a pandemia afeta ou afetou especificamente as mulheres. Eu acho que as mulheres foram extremamente afetadas por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque em boa parte elas ocupam os principais setores que foram setores econômicos que foram afetados pela pandemia. Então, hotelaria, alimentação, serviços domésticos, e também possuem uma taxa de informalidade muito superior aos homens, né? Se dedicam também muito ao trabalho doméstico remunerado, muitas trabalhadoras informais, e tudo isso, então, acaba prejudicando mais as mulheres, né? Sobrecarga de trabalho, tripla jornada, dificuldade de conciliar tudo isso, né? E competir em pés de igualdade no mercado de trabalho com os homens, com mulheres eventualmente sem filhos. Então, acho que elas foram bastante afetadas. Daniela, eu, por exemplo, sou pai de uma criança pequena e eu costumo dizer que é mais fácil você sair para trabalhar e passar 12, 14 horas na sua atividade do que você passar 12, 14 horas com uma criança inventando uma atividade de 10 em 10 minutos para que ela possa fazer. Só por esse detalhe, a gente já consegue entender o quanto essas mulheres que permanecem com os filhos, fazendo homeschooling muitas vezes, devam ser valorizadas e respeitadas. Já é um único ponto. Fora isso, como você explicou, tem muitas mulheres que têm outras atividades, como cuidar da casa e outras questões, porque ainda não há uma divisão 50% para cada um entre elas e seus maridos, companheiros, por lares às vezes ainda machistas, ou porque talvez os homens ainda estejam saindo para trabalhar enquanto essas mulheres permaneçam em casa. Quais são essas atividades todas que colocaram e que testaram a força dessas mulheres nesse período de pandemia? Realmente, como você bem colocou, cuidar de filhos, né, ou das tarefas domésticas, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, é um full-time job, né, como se fala em inglês. É um trabalho, assim, exaustivo, né? Não tem fim. Você não pode largar um bebê nem por um minuto. Você tem que estar constantemente cuidando, tendo certeza que não está correndo nenhum risco, ou um pouquinho maior, brincando. E é realmente um trabalho pouco valorizado. Então, a gente escuta muitas vezes, o que você faz? Não, eu não trabalho. Como não trabalha? Você é mãe de 5 filhos e você não trabalha? E é um trabalho que, infelizmente, não é reconhecido, né?
garantir o sucesso desses 5 filhos, encaminhar cada um com suas necessidades e demandas. Não é uma tarefa simples nem fácil, só que ela é pouco valorizada. Quando você vai, por exemplo, para as atividades domésticas, aí fica pior ainda, né? Ninguém valoriza que você fez a comida e cuidou da casa e de todos os afazeres. Então, eu acho que isso também é bastante complicado, é pouco reconhecido. Então, nesse campo pessoal, né, as tarefas domésticas de cuidado dos filhos ainda não são divididas de forma igualitária entre homens e mulheres. E com isso, as mulheres têm também muito menos tempo para, caso quisessem, se dedicar à profissão, aos estudos, à especialização agora, por exemplo, que tem muita disponibilidade de cursos online, de outras modalidades de ensino, né? Fica realmente muito complicado. E a longo prazo, quais seriam as consequências, então, dessas situações, desse prejuízo que as mulheres acabam tendo porque tem de abrir mão de muitas coisas para aguentar essa sobrecarga que vem na parte pessoal? No longo prazo, acho que ainda falta muito. Já se fala muito na questão de igualdade de gênero, as empresas acordaram para a questão da diversidade, da inclusão, de ter mais mulheres em cargos de liderança. Se tudo caminhar bem, a gente precisa talvez de mais um século para as coisas se equilibrarem, né? A gente ainda vê, por mais que a gente tenha avançado muito nesses últimos 50 anos, ainda tem um gap gigantesco, ainda tem uma lacuna enorme. Os números, e aí não é uma impressão minha, né? São estudos, são números. As mulheres em cargos de liderança são uma grande minoria, apesar de ter muito mais mulheres universitárias. A força de trabalho feminina é super importante e relevante e, em termos numéricos, também até maior. Só que aí, quando você vai olhar quantas são líderes nas companhias, ou presidentes, CEOs, ou membros de conselho de administração, o número é alarmante. Então, se nada for feito, a gente vai ter um prejuízo enorme, porque a gente sabe que a diversidade proporciona inúmeros benefícios sempre, né? Pensamentos, competências diversas, isso traz um ganho enorme para a sociedade, para o debate, para uma discussão acalorada de ideias, para mudar de patamar, seja no ambiente corporativo, na esfera pública, política, em toda a sociedade. A gente precisa incluir as minorias, a gente precisa ter esse espaço para as mulheres, e eu espero que a pandemia e tudo isso que a gente está vivendo sirva como reflexão. Não faz sentido, não é só bom para as mulheres esse equilíbrio, essa igualdade, é bom para os homens também, é bom para o mundo, é bom para toda a sociedade. Enfim, o benefício é gigantesco e não dá para a gente fechar os olhos em relação a essa questão tão prioritária. Daniela, eu agradeço então a sua participação aqui no Item Mais, a Daniela Tesler, que é psicóloga e também sócia da consultoria de contratações de executivos, a Odgers Birdstone, no Brasil. Muito obrigado e a gente ainda se fala. Até a próxima. Muito obrigada, Evandro. Espero ter outras oportunidades de interagirmos. Com certeza, o espaço sempre estará aberto para você. Foi uma honra. Muito obrigada. Bom, depois de encerrar essas entrevistas, eu ressalto aqui a importância da gente olhar com mais atenção para as mulheres, com mais respeito e principalmente entender que o ambiente profissional e o ambiente doméstico são iguais, onde homens e mulheres mereçam ter os mesmos direitos. Mais do que isso, é importante ressaltar que homens não devem determinar regras de comportamento nem de convivência e que é preciso haver diálogo, inclusive nas tarefas domésticas. Elas podem e devem ser divididas. O último recado que a gente deixa é que mulheres que se sintam oprimidas e violentadas por seus companheiros devem denunciá-los às autoridades. Nenhum tipo de amor vem acompanhado de opressão ou violência. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.